Olá, eu sou Dulce Simões do Inspirando Dentistas e estou aqui novamente trazendo um artigo super, ultra, mega interessante e o assunto eu já vou adiantando para que vocês fiquem ligadinhos aqui comigo até o final. O assunto desse artigo é sensibilidade pós-operatória quando se faz restaurações com resina composta em dentes posteriores. Você vai perder essa? Claro que não, tenho certeza que não, pois essas informações podem te levar a um próximo nível. Olha pessoal, antes de comentar diretamente sobre o assunto, eu só quero lembrar que estamos com o nosso podcast e que se você não tem tempo de ver os nossos vídeos, baixa esse aplicativo e vai escutando os nossos podcasts. O importante é escutar e, claro, perguntar, discutir, dizer que gostou ou que não gostou. Eu aceito sugestões. Sugestões são sempre bem-vindas. Mas vamos deixar de conversa e vamos direto ao que interessa, que é hoje esse artigo aqui, que é uma revisão sistemática e meta-análise sobre as estratégias adesivas. Se essas estratégias influenciam ou não, se apresentam alguma influência na sensibilidade pós-operatória em pacientes adultos que tiveram seus dentes posteriores restaurados com resinas compostas. Pessoal, nós já sabemos que resina composta em dentes posteriores não se discute mais e que a demanda para esse tipo de restaurações é enorme. Primeiro, pelas razões estéticas. E associadas a essas razões estéticas estão o aumento do medo da toxicidade do amálgama e os problemas ambientais que estão associados ao mercúrio. Mas, infelizmente, apesar de todo mundo estar fazendo e de hoje já termos excelentes resinas compostas, bem como excelentes sistemas adesivos, a sensibilidade pós-operatória ainda é mencionada como um problema, chegando, segundo alguns estudos, a até 30% dos casos. Esse fato, muitas vezes, ele foi atribuído principalmente ao uso de sistemas adesivos convencionais, que indicam o condicionamento ácido total, condicionamento do esmalte e da dentina. Como consequência disso, já estamos carecas de saber, teremos a remoção da Smear layer, a abertura dos túbulos dentinários e assim o aumento da permeabilidade dessa dentina. Acontece também que muitas vezes esse condicionamento ele excede demais o tempo. Aí às vezes desmineraliza essa dentina com excesso e muitas vezes reduzindo as chances de que haja uma impregnação confiante e completa do adesivo nessa dentina que foi desmineralizada. Essa penetração incompleta ela pode deixar áreas vazias na camada híbrida, bem como fibras colágenas expostas, permitindo o movimento dos fluidos dentinários. Sabe quando? Quando há um estresse oclusal, quando o dente entra na mastigação, quando há estímulos térmicos e até doces. Esse fato ele levou muita gente a pensar que melhor seria, ou seja, essa sensibilidade ela seria evitada se ao invés de se usar o sistema adesivo convencional, fosse empregado um autocondicionante. E assim pronto, essa tal de sensibilidade ela iria embora. Será mesmo que isso acontece? Quando nós usamos um autocondicionante e mesmo assim tem sensibilidade pós-operatória? Ou será que não existe mais isso? Pois meninos, esses estudos eles têm exatamente esse objetivo. Foi feita uma revisão sistemática para identificar o seguinte. Vejam bem, a seguinte questão. O uso de um adesivo autocondicionante em relação ao sistema convencional, ele influencia o risco e a intensidade de sensibilidade pós-operatória em pacientes adultos? Vejam bem, essa foi uma revisão sistemática, onde muitos estudos foram excluídos e ao final ficaram apenas 29 estudos. Independente do método empregado, os dados que foram agrupados na meta-análise revelaram que o tipo de estratégia, se o adesivo é autocondicionante ou se ele é convencional, não afetou o risco de sensibilidade pós-operatória. Mas vejam bem, extrapolar isso para a vida clínica tem um senão, como os próprios autores falam na discussão do trabalho. Mas tem um detalhe que nós devemos comentar. O detalhe é que essas pesquisas elas foram feitas dentro de universidades e as restaurações elas foram realizadas sem pressa, por profissionais calibrados e experientes. O que talvez explique a diferença de resultados com relação a outras pesquisas que foram realizadas fora do ambiente universitário e que mostraram menos sensibilidade quando do uso dos adesivos autocondicionantes. Outra coisa é que vários trabalhos falam sobre o maior risco de sensibilidade em cavidades mais complexas, sendo, por exemplo, o maior risco em cavidades de classe 2 MOD,
seguidas das cavidades de classe 2 MO e DO, e finalmente as cavidades de classe 1. Outro fator importante é a profundidade da cavidade. Pois bem, os autores terminaram um artigo concluindo que a estratégia adesiva parece não influenciar no aparecimento de insensibilidade. E o que nós podemos tirar desses comentários para a nossa clínica? Eu inicialmente vejo claramente duas coisas. A primeira, que se a técnica é correta, se o protocolo é bem feito, qualquer sistema adesivo se mostra bem nesse quesito sensibilidade. Mas em condições não ideais, talvez realmente os autocondicionantes, por eliminarem o condicionamento ácido da dentina, tenham realmente menos sensibilidade, pois ao eliminarem esse passo, eliminam os erros que podem ser acarretados, como por exemplo o tempo de condicionamento, a lavagem, a remoção da umidade. Vale a reflexão. Bem, se vocês gostaram, comentem, curtam e quando estiverem conversando com outros colegas, falem sobre o Inspirando Dentistas, dos nossos vídeos, dos nossos podcasts, das nossas redes sociais, e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo grande.